Olá, seja bem-vindo a mais um programa Empreender. Nessa semana estou recebendo o professor Marco Dal Ponte e também o Wellington Lima. São dois empresários e aqui compartilharemos alguns momentos, nesse momento aí de transição de pandemia e também falando um pouco sobre o projeto de financiamento do governo Pronamp. Primeiramente, obrigado Marcos e obrigado Wellington pela presença de vocês aqui. Vamos começar. O professor Marcos Dal Ponte já é convidado mais que recorrente aqui dos nossos eventos. Obrigado pela tua presença aqui. Mais uma vez, Marcos? Você esteve conosco aí no primeiro programa e hoje está retornando aí com esse tema mais específico, a parte de crédito, Hoje, mais do que nunca, os empreendedores vão precisar desse crédito para retomar. E vamos começar falando do Pronamp. Como é que está esse projeto? Já está em andamento? Já tem gente conseguindo utilizar? Como é que está, professor? Olá a todos, tudo bem? Sou o professor Marco Dal Ponte, eu sou contador, sou também diretor lá do SESCOM, Sindicato das Empresas de Contabilidade, e sabemos todos aí que a economia ela vem passando por um momento muito delicado. Realmente, as empresas vêm sofrendo com caixa, efetivamente, porque na realidade o que quebra uma empresa é a falta de caixa. Se uma empresa está com falta de caixa, ela fatalmente está fadada ao fracasso. E o governo, entendendo isso, resolveu manter aí, colocar em prática aí esse programa aí de financiamento, que é o Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, efetivamente, para reforçar o caixa aí, para passar por esse momento aí tão nebuloso aí que estamos passando nesse momento. Entendi. Então, vamos falar mais durante o programa aqui sobre isso, Dar as boas-vindas aqui ao Wellington Lima, empresário também. E bem-vindo, Wellington, obrigado aí pela tua presença aqui conosco. E conta um pouco para nós aí como é que está sendo, você tem empresa no varejo, como é que está sendo aí, como é que foi o início ali de março da pandemia, como é que você conseguiu mobilizar ali a tua equipe nesse período e como é que está sendo hoje essa retomada, vamos dizer assim, dos negócios para você? Boa noite pessoal de casa aí, Agradeço aí o convite, do Empreendedores da Atitude, Que a gente possa aí ajudar de alguma forma aí, pelo conhecimento e o tempo que a gente está no mercado aí. Eu também trabalho realmente bastantes anos no varejo e tenho múltiplos negócios, Então tive negócios que realmente ele foi a zero no início da pandemia e alguns ficou lá andando bem lento e a gente, como empreendedor, na realidade a gente tem que se reinventar quase que todo dia, principalmente no varejo. O varejo tem um grande problema que provavelmente nossos amigos ali que são do varejo ou que são do comércio tem Verdade. A questão de preço, A briga pelo preço, E eu faço um trabalho nos últimos tempos de sair de preço para valor, que foi uma grande tacada e uma grande jogada que eu fiz nesse momento. Então, logo no início da pandemia, eu peguei e criei alguma coisa rápido para que diminuísse os custos da empresa, porque ela ia, principalmente no varejo, que ela fechou e teria que abrir sem previsão, Então nós tivemos que fazer, na realidade, aquilo que é a dificuldade. Como é que a gente enxuga uma coisa expressa, sem esperar, que teria um lockdown de uma hora para outra. Como é que para o navio, É mais ou menos por aí. Aí enxugamos mesmo, às vezes a gente até diz que às vezes vamos fazer foi o que a gente prestou atenção, vamos fazer o possível de não tirar pessoas. Então a gente conseguiu dar férias para algumas pessoas e conforme a pessoa voltasse, que a gente tinha 30 dias, não sabia, a gente ou ficaria com a pessoa ou teria que indenizar. Então não tinha uma receita pronta. Então nós tivemos que, a princípio, fazer uma reestruturação toda. A gente teve que enxugar totalmente, fazer um novo fluxo de caixa e o principal, pegar tudo que nós tínhamos de estoque e fazer aquilo ali virar dinheiro o mais rápido possível e, na realidade, fechar o cofre. Só sai aquilo que é extremamente importante. Não sai dinheiro para mais nada, a não ser para o importante. A primeira tacada que a gente fez foi isso, enxugar todos os custos. O processo interno para absorver aí esse impacto da queda, vamos dizer assim, do faturamento, Faturamento aí parado. Isso e aí a tua loja teve que ficar fechada lá nesse período. Então, o que aconteceu? Devido um ramo meu fechou totalmente, alguns não, de locação, de construção, a gente conseguiu administrar. E o comércio em si, ele ameaçou fechar, mas os nossos pontos eram distantes de muito tumulto, então conseguimos
abrir. Continuamos a... Só que a gente teve uma queda de, a princípio, 85%, logo nas primeiras semanas. E aí você perdeu 85% de venda, a gente se preocupa, mas nós fizemos algo aqui que é do empreendedor. Nós buscamos rapidamente, o pessoal dali também deve ter, mas teve muita gente que também se preocupou, freou, desanimou, vai acabar. Não, nós fizemos alguma coisa que tem que ser do empreendedor. Nós fizemos uma ação, nós descemos de frente para o negócio, olhamos a fundo o que a gente poderia fazer, criar algo rápido, que era vindo da internet, que hoje a gente... Quem não era muito fã da internet, que era o meu caso, eu tive que mergulhar para dentro daquilo, reinventar alguma coisa nova e conseguimos pegar aquele público que eu tinha e tentar fazer um trabalho assim com esse público que eu tinha e tentar trazer ele o mais rápido possível, que é aqueles que já eram cliente nosso. E a gente conseguiu levar devagarzinho. Uma ideia bacana do que você está dizendo. Você pegou então a tua base de clientes que você já tinha lá, né, que já eram teus clientes, você tinha essa base de dados e usou essa base de dados para prospectar novos negócios. Exatamente. Oferecendo de repente uma promoção, fazendo para esses clientes que já eram na tua base, né? Seria isso mais ou menos que você... Isso aí te deu um retorno considerável em relação a... Ele praticamente sustentou, né? Mas agora um ponto bem importante. O tema da nossa igreja esse ano foi o quê? Qual é o nosso tema da nossa igreja hoje? Retorno à essência. Retorno à essência. Automaticamente, desde o início do ano, quando saiu esse tema, eu me aprofundei nele e foi aí que foi um ponto que eu acho que eu comentei isso com o Bruno no particular. Foi importantíssimo, porque eu já vinha fazendo isso lá. Retorno à essência. No meu caso, que no lado do comércio, eu voltei lá atrás, que é assim que o empreendedor pega lá do baú e traz para hoje, não tem diferença. O passado com o futuro. Não, tu pega o passado, algo bom, ele vai dar certo no futuro se você melhorar com a novidade que vem. Então eu peguei a minha essência, que é o tema daqui, falei, o que eu fazia antigamente? Eu cuidava do meu cliente. Isso aí. Era eu que atraía meu cliente para a loja e eu cuidava dele. Como é comércio e como é varejo, passamos a fazer isso aí quase que diariamente. Deu um resultado e vem dando. E digo mais, a gente acabou reduzindo muita coisa na empresa e os resultados, mesmo em meio à pandemia, a gente tem conseguido levantar cada dia mais e é o que a gente tem feito aí. Bacana. Professor, nós já falamos aqui, né, até no primeiro programa que você participou aqui conosco, de algumas linhas que o governo estava aí abrindo para facilitar aí nesse momento, né, as empresas, os empreendedores nesse momento. Então foi criada uma linha lá que nós até conversamos um pouco para pagamento da folha de pagamento. Sim. Né? Ali alguns empreendedores até utilizaram já essa linha. E agora, recentemente, o governo criou aí o Pronamp, né? Primeiramente, o que significa Pronamp? Você pode explicar para nós aí? O Pronamp nada mais é que é um programa nacional de apoio à micro e pequena empresa. Certo? Então, ou seja, aquele pequeno empreendedor, aquela pessoa que tem o seu negócio pequeno, o governo vai fomentar. Até porque, o que acontece? Hoje, nós sabemos que 52% dos empregos vem de onde? Vem das micro e pequenas empresas. Ou seja, mais da metade dos empregos CLT são postados por essas pessoas que estão aí, por essas microempresas e esses empreendedores aí. São a base, vamos dizer assim. São a base, entendeu? Dia a dia, né? E além disso, o Elinho estava até falando uma coisa muito interessante, que é o seguinte, cara, tem empreendedor que ele vive do dia a dia, entendeu? O cara, naquele mês, se ele não vender, meu amigo, no outro mês ele está quebrado, entendeu? Então, o que o cara precisa? Capital de giro. Sem capital de giro, o cara quebra. Se o cara quebrou, olha o efeito dominó. Mandou o funcionário embora. E aí, se ele está quebrado sem caixa, nem o funcionário ele consegue pagar. Aí, o funcionário também não vai ficar muito legal. Aí, o que vai acontecer? Neve, né? Aquele churrasquinho que o cara fazia ali no final de semana, ia lá no açougue do Seu João, parou de comprar no Seu João. Aí, a receita do Seu João cai 85%. E aí, vai a bola de neve, E a economia vai ladeira abaixo. Entendi. E para quem está nos assistindo aí em casa, qual que é a definição de microempresa aí? Como é que se classifica isso? Por conta do faturamento? Como é que se especifica isso? Muita gente confunde muito o conceito de microempresa, né? Existe microempresa e empresas de pequeno porte. Esse aí são quanto ao porte do faturamento. E existe também o tipo jurídico que MEI, limitada,
SA, que são coisas totalmente distintas. Muita gente confunde isso. Né? Muita gente confunde. Um é tipo de jurídico e o outro é pelo porte do faturamento. Então, microempresa é toda aquela empresa que tem um faturamento anual aí de até 360 mil reais. Ou seja, se você empreendedor fatura aí até 360 mil, certo? Você é uma microempresa. Se você fatura de 360 mil até 4 milhões e 800, você é uma empresa de pequeno porte. E se você faturar acima de 4 milhões e 800, você é considerada lá para a Receita Federal como demais. Ou seja, você não é microempresa e nem empresa de pequeno porte. Lembrando que somente as microempresas e empresas de pequeno porte, certo? Podem efetivamente aderir ao Pronamp. Somente essas empresas. Então, ó, se uma EPP tem um faturamento de até 4 milhões e 800, se a sua empresa teve faturamento de 4 milhões 801 mil, esquece que você não é elegível ao Pronamp. Só para esclarecer para quem está assistindo, esse faturamento, como se diz, é o faturamento anual. No caso, os últimos 12 meses, ou ele é do ano corrente, de janeiro do exercício atual? Como é que funciona? É sempre relativo ao ano calendário anterior. Certo? Então, por exemplo, se no ano de 2019 você faturou até 4 milhões e 800, você você é considerado EPP ou ME, que é a chamada microempresa. Entendeu? Então, ou seja, nesse ano, por exemplo, se você faturar acima de 4 milhões e 800, você no ano seguinte é desenquadrado lá do seu regime de tributação. E aí você deixou de ser microempresa. Entendi. E para esse crédito do Pronamp, existe algum limite? Como é que funciona isso? É pela empresa, pelo porte, pelo faturamento? O governo federal, ele já enviou aí para o DTE. O que é o DTE? Para vocês que não conhecem, essa é uma informação muito importante que você tem que perguntar para o seu contador, ele deve passar isso para você. O DTE é o Domicílio Tributário Eletrônico, ou seja, é o teu endereço virtual na Receita Federal, ok? Então, ou seja, muitas comunicações são enviadas para esse DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, onde a Receita vai fazer determinadas comunicações com esse contribuinte. Então, a Receita enviou aí, se eu não me engano, foi entre 12 e 13 do mês 6 agora, as empresas que estão autorizadas e elegíveis a pegar esse empréstimo Pronamp, ok? Então, tem que perguntar lá para o seu contador, ele deve ter recebido lá no domicílio tributário eletrônico lá, vai acessado através de um certificado digital e ele pode passar para você. Lá no escritório, o que a gente fez? A gente fez o cálculo, entrou em cada caixa postal de cada um, efetivamente, pegamos lá o faturamento do cara, fizemos o cálculo dos 30% da receita bruta lá e enviamos para ele lá qual era o limite de crédito que ele podia pegar. Pô, bacana. Então você já adiantou o trabalho dele, né? Sim, já adiantamos o trabalho dele. Isso é uma coisa bem importante, porque nesse momento é o momento que a gente tem para ajudar os empreendedores e os nossos clientes, né? Afinal de contas, se o cara não tem caixa, o cara não consegue me pagar, entendeu? Então, cara, e o pior agora, Bruno, é o seguinte, que na contabilidade o trabalho triplicou, entendeu? Porque, medida provisória 9/7, reduz a carga horária, suspende o contrato de trabalho e a gente foi fazendo tudo isso até mesmo sem os sistemas governamentais estarem preparados. Né? Ou seja, a gente colocou aquilo em produção, né? Geralmente quando a gente coloca alguma coisa para funcionar, faz alguma coisa nova, existe um período de teste. Dessa vez não deu para fazer, não teve tempo para isso. Foi no susto. Foi no susto. Errou, acerta, deu erro, acerta e assim vai. Eu imagino que quem trabalha aí nessa área de contabilidade, nesse momento, é como as telecomunicações, né? Eu sou de telecomunicações, é a minha empresa, e a gente não conseguiu parar. Pelo contrário, o trabalho aumentou, as equipes tivemos que manter todo o efetivo, né, para dar conta aí essa demanda que aumentou também de conexões, a necessidade, né, do povo se conectar cada vez mais. Né? E então a gente falou aqui de crédito. Vamos voltar aqui para o Wellington para falar um pouco de negócios. Como é que você falou que tem mais de um negócio, né, não só no varejo? O varejo foi talvez o que sentiu mais essa perda aí nesse momento, mas você falou também de construções, de outras áreas. Né? O que mais você pode acrescentar para nós aí de negócios nesse momento aí de pandemia, de como é que você está enfrentando isso? Em meio às construções, realmente ela deu uma parada, porque se você hoje coloca
um imóvel para vender, a situação que está, ela realmente vai a zero. É uma das coisas que eu falei que vai a zero, né? E você tem que ter a paciência e a estratégia de qual será a sua ação para esse novo negócio, né? Para esse negócio que está aí parado. Que a gente tem feito algumas estratégias, né? Por exemplo, de venda. Você não tem muito o que inventar, porque e olha que a gente anda falando com alguns amigos, o lado residencial ele cresceu muito, que a pessoa está em casa e quem está em apartamento agora ele fica buscando louco para ir para casa. O problema é que às vezes o recurso financeiro não tem saído alto. Isso tem atrapalhado um pouco. Não que não tenha vendido. Eu ouço até alguns amigos dizerem que estão em altas vendas para casa, né? Mas de repente o recurso para algumas pessoas que não têm um capital, ele trava a venda. Em meio locações, que é um trabalho que a gente faz de gestão disso também, muitos aluguéis que a gente recebe, as pessoas pediram para recuar, para diminuir, para dividir. E isso não tem jeito, você tem que fazer, porque eu tenho locais que eu também pago locação. E as pessoas foram muito cordiais com a gente, abaixaram e nós fizemos a mesma coisa. Esse é um grande detalhe que a gente tem que estar a ponto, né? Porque quando é que deram 3 meses de prazo, até para o próprio banco, ele liberou 3 meses para a gente, se tivesse acordo para fazer, deu 3 meses. E a gente também acabou fazendo isso no lado de locações de imóveis. Mas nós tivemos do lado. Os bancos, inclusive, já renovaram esse período, né? Fizeram inicialmente por 3 meses, né? O congelamento das parcelas, né? Dos pagamentos. E eles já estenderam, acho que agora para mais 60 dias, se não me engano. Então, praticamente ele vencia em julho, né? Eu não sei se isso foi aprovado. Na realidade, saiu tramitando aí alguns bancos, acho que já estão até, inclusive, aplicando isso para o cliente final, concedendo aí esse benefício, né? Porque, como você disse, o crédito parou, né? Muitas empresas, muitas pessoas perderam seus faturamentos, né? Então, na contrapartida, por estarem isoladas num apartamento, quiseram buscar aí uma outra opção de uma casa com espaço maior para poder ficar melhor, né? Mais confortável para encarar aí esse momento. Isso aí. E a gente falava aí de 3 meses, a gente já vai para o março, já vamos para o 4º mês, né? De paralisação, agora começando aí essa retomada e, enfim, tem muito trabalho aí pela frente. Eu acredito que a gente vai ter que redobrar aí a nossa expertise, o nosso foco, né? Para cada vez mais aumentar aí a produtividade. Reinventar, né? Reinventar, que é uma palavra aí do momento, né? Tá todo mundo utilizando, reinventar para superar esse momento. Mas, doutor Marcos, falando aí de Pronampe, você falou aí da questão do porte da empresa, falamos também do limite, e com relação às taxas, como é que está aí? É convidativo, não é? Para quem nesse momento precisa dar uma injeção aí de caixa, é uma opção boa? Ele pode ser, aí também já uma outra pergunta mais para frente para você responder, para já ir pensando aí, em relação à aplicação desse recurso, ele pode ser aplicado para tudo dentro da empresa, ou ele é específico para uma determinada área? Mas falando aí da taxa, como é que está a questão da taxa e da condição para esse empreendedor nesse momento? Então, a taxa hoje do Pronampe, ela é uma taxa espetacular, entendeu? Então, assim, se a sua empresa não tem caixa, óbvio que você tem que pegar esse empréstimo. Agora, se a sua empresa tem caixa, mesmo assim, e está elegível, mesmo assim eu pegaria, entendeu? Vale a pena, né? Vale a pena, eu deixaria guardado ali, efetivamente. Por quê? Porque a grande questão é o seguinte, você alavancar com capital de terceiros, né? Ou seja, se você pega um recurso a uma taxa X e consegue multiplicar lá uma taxa 2x, você vai estar ganhando X, né? Efetivamente. Mas as taxas do Pronampe é o seguinte, ó, é Selic, tá? Mais 1,25% ao ano. Isso aí vai dar o quê? 4,25%. E aí, se você pegar e dividir por 12 linearmente, isso vai dar aí aproximadamente 0,35% ao mês, né? Aí, quando você olha lá para o teu cheque especial, quando você olha lá para os teus empréstimos pessoais, etc., PJ ou PF, o que vai acontecer? 4%, 5%, taxa de cartão que é 3% ao mês. Imagina você pegar aí efetivamente um empréstimo a 0,35% ao mês. Cara, e uma coisa bem interessante, né? Uma coisa muito interessante nisso aí. Sem falar na questão da carência que você tem aí, que são 8 meses de carência. Ou seja, você só começa a pagar em fevereiro de 2021, se pegar hoje, né?
Caramba. E aí são 36 meses, você começa a pagar em fevereiro de 2021 e você vai ter aí mais 28 meses para quitar essa tua dívida aí. E esse recurso ele pode ser aplicado diretamente no caixa, então? É diferente daquele recurso de folha, tinha um outro recurso também que você podia aplicar, mas esse recurso eu posso aplicar ele diretamente para expansão, para crescimento da empresa, ou ele é específico para despesa já ordinária da empresa, que já esteja em curso? Esse dinheiro ele é usado para capital de giro, entendeu? Então, capital de giro você vai usar nas atividades operacionais da sua empresa. Se você acha que precisa aumentar a sua empresa, expandir teu negócio, você pode usar esse empréstimo aí para expandir seu negócio. A única coisa que você não pode fazer com esse empréstimo é pegar ele para fazer a distribuição de lucro, né? Até porque o que acontece, ó? Notem que a lei é bem clara, distribuição de lucro. O que é distribuição de lucro? Você precisa ter uma receita maior que a sua despesa. E nesse momento, eu acho que isso não está acontecendo. Então, não seria muito correto você pegar esse dinheiro e usar em benefício do sócio efetivamente. Tem que ser aplicado na empresa, né? Mas E como é que está a garantia? Eles estão exigindo, porque foi uma outra, até a gente recebeu muito feedback aí das pessoas que nos assistem, né? Falando que esse crédito não conseguia ter acesso às outras linhas de crédito, né? Por conta de seguro. A gente até falou aqui em alguns programas por conta disso. Como é que você vê esse crédito aí hoje no mercado? Você já consegue ver a disponibilidade dele ou é só mais um produto, vamos dizer, mais um marketing que estão fazendo para iludir o empreendedor, para o empreendedor ficar ali sonhando com esse crédito e não ter acesso a isso? O que você pode nos falar sobre isso? Segundo estão falando o seguinte, isso é garantido pelo FGO, que é o Fundo Garantidor. Então, ou seja, nos empréstimos anteriores, a garantia, né, era do banco. Ou seja, se o contribuinte, o cliente que pegasse o dinheiro no banco não pagasse, o prejuízo seria do banco. Então, hoje, o governo colocou esse FGO aí, que esse é o Fundo Garantidor, né, que mais ou menos uns 15 bilhões de reais, ou seja, então está garantindo esse empréstimo. O que hoje o empreendedor vai precisar para pegar esse empréstimo? Simplesmente uma garantia pessoal. E aí uma coisa bem interessante é o seguinte, ó, existem dois tipos de garantia aqui que a gente pode falar, garantia real e a garantia pessoal. Garantia real, por exemplo, eu vou no banco pegar um empréstimo e aí eu tenho uma casa e faço uma hipoteca. E peguei o empréstimo porque eu hipotequei a minha casa. Então isso aí é uma garantia real, ou seja, esse meu empréstimo está garantido através de um bem que eu tenho, efetivamente. Quando a gente fala de garantia pessoal, a gente está falando daquela questão do exemplo do avalista. Então, ou seja, o sócio vai ser o avalista da empresa, solidário. E aí, pelo que está se passando, efetivamente, esse empréstimo pode ser aí pedido por qualquer tipo de pessoa, ele sendo o avalista. Agora, o banco talvez possa pedir, essa aí é a grande incógnita. Será que o banco vai te pedir efetivamente que o sócio tenha garantias pessoais, que o sócio tenha patrimônio, né? Ou seja, ele não pode fazer isso, porque isso já está garantido pelo fundo garantidor que o governo está colocando em prol aí desses empresários aí. Até porque, como falei, se isso não acontecer, são 52% das carteiras assinadas aqui do país. Então, ou seja, pedir garantia nesse momento, cara, não é muito inteligente, entendeu? A gente vai acabar não saindo do, né? Entendeu? Do momento que a gente está aí, né? Outra questão é o seguinte, né? Por exemplo, nos Estados Unidos também aconteceu um empréstimo praticamente nos mesmos moldes e teve caso em que o empreendedor, o empresário não precisou nem pagar. Porque foi observado que ele usou onde? Para pagar a folha de pagamento, para as atividades operacionais dele, né? E se a gente for pensar bem, pensa comigo, cara, o dinheiro sempre vai voltar para o governo. Né? Vai circular e vai voltar para o governo. O que pode acontecer é ter um tempinho mais até ele chegar lá, mas ele volta para o governo, entendeu? Entendi. Wellington, e como é que está aí o teu planejamento aí para o futuro, para essa retomada nos teus negócios? Como é que você está com a tua equipe lá? Como é que você está caminhando para isso? Você está com alguma
Pode nos contar aí alguma estratégia nova, algo que você está desenvolvendo aí com o teu time para sair aí com tudo nessa retomada? Na realidade, como a gente estava falando no início, né? A gente sempre busca alguma coisa lá de trás e traz para frente. Então, na realidade, toda a crise, quantas crises nós já passamos, né? 2008 não se fala, né? Verdade. Então a gente já passou a 2008, já passamos várias crises. E o empreendedor no Brasil, ele passa a crise quase que o ano inteiro. Não tem jeito. Essa aqui é pior porque essa não foi só no Brasil, foi no mundo. A dificuldade hoje até o banco, ele fala que libera o dinheiro, mas você vai apanhar, você vê a dificuldade. Sim, é verdade. Eu não fui nem buscar, eu falei, já sei que vai ter dificuldade, falei com o gerente, mas eles na hora te atende e vai te empurrando. Se você parar para ficar esperando o banco, eu estava morto. Então, é verdade. mete as caras e vai parar. E nem sei se eles estão liberando, né? A princípio, eu não fui nem procurar saber disso. Mas a gente já está acostumado a passar em crise. Então, praticamente, a gente do empreendedorismo, do comércio, do varejo, a gente praticamente tem que estar criando coisas novas todo o tempo. E eu acho que o mundo digital foi o que, de repente, deu boom no momento. Tudo parou, o digital cresceu. Se a gente, dia a dia, fica crescendo... Eu até fiz um bate-papo com as pessoas lá, que no mundo do comércio e do varejo, você cria, o outro te copia. Cria, copia. Eu falo o que é com eles? Cara, não se preocupa. Você cria, ele te copia. Vai chegar um momento que você vai criar alguma coisa inédita, que por mais que ele te copie, você ajudou a vida desse concorrente ou dessa pessoa que está diretamente, ajudou o nosso povo, mas você ficou em outro patamar do negócio. Então, a gente, do empreendedor, eu crio sempre algo novo. E o que eu já estava fazendo? Coisa que eu não gostava. Devagarzinho, eu já vim entendendo um pouco que eu precisava ir para as redes sociais, para as mídias sociais. Dessa vez, eu já vinha caminhando um pouquinho, nada mais que fui buscar alguma coisa no período, né? Eu trabalhei 15 dias muito intenso naquele momento da pandemia. Depois dos 15 dias, as coisas começou a tomar um rumo, eu deixei a equipe funcionando e fui para trás. E eu fui para a retaguarda e botei uma linha de frente, falei, se der algum problema de doença, eu volto. E fiquei na retaguarda buscando no profundo o que viria de bom para frente, mesmo sem ninguém ter a certeza. O que se a gente perguntar aqui, qual é a certeza do futuro? Ninguém tem. Não tem o melhor empreendedor, o maior gestor, não tem. Nós estamos aqui em fé, rompendo em fé e buscando o que tem dado certo. Hoje o rumo é a internet, é as redes sociais, essas coisas novas. A gente mergulha dentro de alguma coisa ali mais profunda e segue aquele caminho que tem dado certo. E o que vai dar lá na frente? A gente se fala que daqui a pouco o robô vai tomar vaga de um montão de empregos. E é nisso que a gente tem que olhar, mas tem coisas que o robô não faz. É verdade. Tem coisa que só o ser humano faz. Mas a gente tem que estar muito atento, mas a gente tem feito, sim, muito estudo dentro da normalidade de hoje, que é as redes sociais, e a gestão fica quase que em segundo plano na gestão, né? A gestão nós fizemos nos primeiros 15 dias. Hoje é uma criação de algo novo, mas muito tempo presente no momento, ajustando e criando alguma coisa nesse conjunto do futuro com o de hoje, né? É o baú com o futuro para casar hoje. E você é um exemplo disso, porque eu te acompanho, né? Acompanhei nas redes sociais e vi que você despontou para isso, né? Criou lá conteúdo, tá com conteúdo quase que semanal lá no teu Instagram. Até a gente vai estar divulgando aí na tela o teu Instagram, que eu vi que você focou nisso, né? Em realmente em buscar até para ajudar outros empreendedores, né? Porque a gente aqui é um programa para empreendedor, né? Mas a gente tem no nosso público pessoas que nesse momento estão desempregadas, perderam seus empregos. A gente falou aqui muito, né, de demissões, de empresas que tiveram que fazer esses cortes efetivamente ali, né? E hoje a gente tem uma boa parte da população que está aí parada, né? E o empreendedorismo é um caminho para essa pessoa. E eu vejo que você está fazendo isso, você tem buscado falar para essas pessoas, para esse público, né? Principalmente público jovem, né? Conta um pouco para nós desse projeto que você está desenvolvendo aí, para quem está querendo entrar aí nesse mundo de empreendedorismo, né? Principalmente por conta desse problema aí que a gente está, né? E você tem até experiência, que você já me contou, de pessoas que num bate-papo desse teu, te vendo ali, resolveu dar o start ali. Conta para nós aí sobre isso. Agora tocou no ponto que é o mais prazeroso de falar, né? São as histórias de amigos nossos que começam do nada e ele acontece dia a dia no seu trabalho, tijolinho a tijolinho, né? Então o mundo do empreendedorismo, eu já nasci desse jeito, né?
Com 5 anos de idade eu já fazia meus negócios, já conseguia vender, meu pai comprava um negocinho e eu ia vender e ali já nascia o empreendedorismo, eu novinho. Então, quando eu comecei divulgando esse lado aí, foi exatamente na pandemia. Porque o que eu me senti falta quando eu me tranquei na retaguarda, botei minha linha de frente, meu grupo principal e fiquei na retaguarda. Eu fiquei sentindo falta daquelas pessoas porque eu alimentava essas pessoas uma a uma. Eu alimentava um gestor de uma coisa, um líder do outro, e eu sabia, eu tinha um propósito de vida que meu propósito sempre foi cuidar de jovem, impulsionar o jovem e as pessoas desacreditadas. As pessoas que são desacreditadas sempre foi meu alvo. Aquele ali é desacreditado pela família, pelo mundo, né? E a gente pegar essa pessoa e a gente tentar fazer com que ela enxergue, né, algo que ela possa alcançar. E eu acabei indo pelo meu propósito, que eu fazia um a um. Quando eu entendi que a internet, eu poderia falar alguma coisa num vídeo ou de alguma forma na minha trajetória de vida, eu fui começando a ver que eu ia atingir 10, 20, 100 e poderia até atingir milhares. Com o quê? Com histórias reais, né? Histórias verdadeiras. Então o mundo do empreendedorismo, porque tem muita gente que diz, eu não sei vender. Não existe, todos nós somos vendedores. Todos nós. Ah, não, mas eu não sei vender, não sabe vender. O dia que a pessoa vai sair com um futuro namorado, o que a pessoa faz? Se arruma, bota uma roupa bonita, se maqueia. Aquilo ali, praticamente, a pessoa está se valorizando para encontrar com alguém. Aquilo ali não está se vendendo, mas você está começando a entender o que é empreendedorismo. Eu preciso ter uma qualidade no meu vestimento para que a pessoa me valorize. Desperta o interesse, assim, né? A pessoa desperta o interesse naquilo que vê. E o negócio é a mesma coisa, todo mundo nasceu para vender. É que as pessoas, como é que eu vendo? Tenho medo de vender. Eu não tenho por que ter medo de vender. Todos nós, eu sempre digo, quem sabe vender pode passar crise. Por isso que a gente vem falando, vai melhorando. Eu digo, a crise que vier, a pessoa que sabe vender, ela não vai passar sufoco hora nenhuma. Não tem crise para a pessoa que sabe vender. E quem não sabe vender, esse momento ele vai aprender a vender. Não importa se ele vai aprender na internet. E a gente vem aqui trazendo histórias dessa forma, de pessoas que a gente viu. Vou dar um exemplo rápido aqui. Veio um rapaz pedir emprego. Eu sentei com ele, né? E comecei a conversar com ele. E naquele momento eu percebi que aquele garoto vinha para ganhar R$1.500, R$2.000. E ele entendia um pouco de ar-condicionado. E o sogro dele já instalava ar-condicionado. Eu comecei a enxergar ali, falei, esse garoto não pode ser funcionário, ele tem um lugar diferente naquilo ali. E eu falei assim, esperei ele falar em 1h30, eu falei, cara, você imaginou de você pegar o teu sogro, que você já trabalha com ele, e você melhorar isso aí, você da própria casa, não precisa alugar um escritório, e você pegar esse... E ele tinha um conhecimento, ele tinha um relacionamento muito grande com pessoas. Eu falei, se você usar esse relacionamento... Tua rede de relacionamento, né? Esse relacionamento você não precisa trabalhar. O que tu vai ganhar aqui, no primeiro dia de trabalho você paga. Enfim, ele gostou da ideia, ele saiu de lá, fez o contato no mesmo dia com o sogro, sentou e no dia seguinte ele fez uma ligação para um amigo, que inclusive era até em comum, o cara indicou ele 3 clientes e ele começou. Há poucos dias eu tive com ele, ele queria toda hora bater papo e ele já tinha falado, cara, eu não tenho tempo de atender meus clientes. Uau. Então, esse tipo de testemunho que ele me dá, às vezes você faz um vídeo ali de 15 segundos, 20 segundos, e você recebe cada resposta de pessoas que aquele vídeo muda a vida das pessoas. E isso motiva, né? Isso, de repente, é ali a chave que falta para quem está ali assistindo decidir dar esse passo, né? Alavancar, exatamente. E aí, no caso desse jovem, ele hoje está despontando aí nessa área. Não, a empresa dele já está rodando. Hoje, ele até para atender nossos negócios, ele não tem tempo. E a gente fica feliz por isso. Eu estou dando um exemplo aqui. Eu tenho outros exemplos que eu já viajei com um amigo em particular e ele queria me vender o negócio dele. É bem interessante esse também. E eu olhei aquele negócio dele, ele desanimado com aquilo e ele querendo me passar o negócio. E na viagem eu falei, vamos estudar o seu negócio? Estudamos o caso do negócio dele. Em questão de viagem do voo para ir, nós fomos para Pernambuco, se eu não me engano, e lá nós tivemos para almoçar, jantar, e quando voltou, ele tinha tomado um novo rumo da empresa dele, endireitamos detalhe que ele poderia melhorar, estratégias de venda, de grupo, economia, fluxo, reduzir custo, enfim, há poucos dias ele me ligou no meio da pandemia, nós conversamos isso há um ano atrás, e no meio da pandemia ele me ligou, e o que eu fico mais feliz
é que ele me falou, eu não tenho uma boleta atrasada. Bacana, hein? Eu não tenho uma boleta atrasada. Enfim, aquilo ali é transformador. É transformador na minha vida e na vida das pessoas que estão escutando, porque às vezes tem pessoas que estão precisando de escutar alguma história de alguém, porque ele ainda não passou a história, porque às vezes tem até um pouco de medo, né? A coisa está para acontecer, ele tem aquele medo. O medo é muito bom para ele nos direcionar. Peraí, ali tem um problema. Mas o medo não é para trazer um trauma, uma frustração e você não ir para lugar nenhum. O medo ele te aponta alguma coisa para que você consiga, olha, ali vai ter um problema, e você endireitar aquilo ali, mas não para você parar, né? É aquela história exemplo, você tem um muro de 3 metros na sua frente. Aí você fala, esse muro eu não consigo pular, vou botar um leãozinho aqui, né? O leãozinho vai atrás de você. Botou ali, o leãozinho, você tem que pular, senão o leão te come, entendeu? Não tem jeito. Aí você pula. A fase ou vai ou fica, né? Ou vai ou fica, entendeu? Não tem jeito, entendeu? E eu vejo que nesses momentos assim de dificuldade é onde mais sinais têm oportunidade, né? Porque às vezes a pessoa precisa de um empurrão para sair justamente daquela fase de conforto, né? Tava ali a vida, né, fluindo, ele estava ali, como ele foi lá te pedir um emprego para ganhar R$1.500, R$2.000, então ele estava acostumado já com aquele padrão e ele não via que ele tinha a possibilidade de alavancar isso de uma maneira extraordinária, né? E foi um bate-papo que despertou isso nele. Isso a gente tem vários casos aqui, como Ministério de Empreendedores, a gente recebe muitos depoimentos desses, de pessoas que começaram a frequentar os nossos eventos aqui, né? Quando nós tínhamos o presencial, em breve estaremos retornando com o evento presencial, e pessoas que vieram para cá porque estavam desempregadas. E aí, às vezes, numa palestra, num testemunho, elas pegaram ali uma frase, 2 frases daquilo ali e resolveram investir nisso e hoje estão aí, por mais que a gente esteja num momento atípico, né, difícil, de dificuldade, que é essa pandemia atual, mas que eles conseguiram dar um passo à frente e estão conseguindo ser bem-sucedidos naquilo que estão fazendo. Então eu acho que é isso, é aproveitar esses ganchos, né, para realmente investir naquilo que você sonha, naquilo que você tem desejo, né? E, professor, voltando aí para a parte de crédito, que eu acho que está todo mundo aí nessa expectativa, porque a gente tem recebido muita demanda sobre isso, a gente já estava até conversando aqui no início, antes de começar aqui a gravação, de repente até de viabilizar um contato nessas instituições, para de repente formarmos um grupo de empreendedores e até ter uma força maior para de repente chegar aí nessa instituição e de repente fazer uma negociação em conjunto, claro que cada um na sua empresa, mas como um todo, até para ajudar na questão da informação, porque como você disse, nesse momento a informação está muito ainda espalhada, né, perdida, então a gente precisa ter uma concentração disso. A pergunta que eu ia te fazer é relacionada à instituição. Hoje esse crédito está disponível para uma instituição apenas, para diversas instituições, ou e também se ele pode obter esse crédito de forma fracionada em mais de uma instituição? O que você pode nos falar sobre isso? Hoje funciona da seguinte forma, as instituições financeiras elas precisam se habilitar à questão do Pronamp, para poder fornecer esse crédito aí para os empreendedores. Então, o que acontece? Hoje nós temos Caixa Econômica Federal, nós temos Banco do Brasil, que lançou ontem, acabou de lançar ontem, e nós temos aí algumas instituições cooperativas de créditos e etc. Tá? Ainda não aderiram, não sei se vai aderir ainda, não falaram nada, Itaú, Bradesco, essas empresas aí. Então, hoje, o que a gente tem de concreto mesmo? Caixa Econômica e Banco do Brasil, e algumas cooperativas de crédito aí do Nordeste, etc. Então, hoje, você, empreendedor, tem que se dirigir lá a uma Caixa Econômica ou a uma agência do Banco do Brasil, tá? Lá você vai conversar com o gerente, efetivamente, claro, primeiramente o gerente vai te dar uma relação de documentos, essa relação de documentos você vai pegar com o seu contador, que são SF, DFIS, dependendo do regime tributário da sua empresa, e vai levar isso para o banco. E o banco vai fazer a análise lá, se está tudo certinho, etc., para poder efetivamente disponibilizar esse crédito para você. Agora, uma coisa muito interessante que eu tenho observado, chegou lá no escritório, cara, muita gente que tinha abandonado a contabilidade, entendeu?
abandonou a contabilidade. Então, essas informações, SCF, DFIS, cara, isso tudo é um contador que faz. Então, o que acontece? Tem gente que não tinha um ano de contabilidade pronto. E aí queria coisa em um mês e uma semana. Cara, não vai ficar pronto. Né? Tem que arrumar a Entendeu? casa no meio de um Tem que caos arrumar a casa para no poder meio de um obter o caos. recurso. E aí o cara vai difícil, ficando, né? o cara vai, quando ele não tem isso, o cara vai se sufocando. Então, olha só, um conselho que eu dou, procure sempre o seu contador, verifique lá se ele está mandando lá. DFIS é como se fosse o imposto de renda das empresas do Simples Nacional. SCF é o imposto de renda daquelas pessoas que são lucro presumido ou lucro real, né? Efetivamente. Então, assim, ó, você que é microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Você tem a chamada DFIS. A DFIS é o teu imposto de renda. E detalhe, ó, o governo acabou de prorrogar o prazo da entrega dessas declarações. A DFIS foi agora em 30/6 e a SCF, que é para empresas com maior porte, vai ser em 31/7. Então o que acontece? Mesmo que ele tenha recebido a cartinha lá, se o contador não fez essa entrega, ele não vai conseguir o empréstimo. E para as empresas de médio e grande porte, também está disponível, né? Acho que eles estavam fazendo aí um ajuste para atender essas empresas também, né? Não ficar só na EPP e na microempresa, né? Por enquanto ainda não foi lançado. O único programa que está aí para ser lançado, que foi lançado agora, justamente é o Pronamp. O ministro, se não me engano, Paulo Guedes, também tem um projeto desse aí. Eu acredito que também... Nos próximos dias a gente vai ter uma novidade, né? Mas a grande questão é a seguinte, né? É que uma empresa de grande porte, não estou dizendo que ela não precisa de caixa, né? Mas ela tem uma gestão mais estruturada, efetivamente, claro, a maioria delas, do que os micro e pequenos empreendedores. Porque, como a gente falou aqui anteriormente, muitos vivem do dia a dia, né, cara? O cara vende hoje para comprar o produto amanhã, aí ele vende de tarde e aí assim vai funcionando, entendeu? Entendi. E o empreendedorismo, Aline, é muito interessante, ele tem que ser disseminado mesmo, porque às vezes eu vejo assim, essa questão, não, eu preciso que assine minha carteira. Cara, eu acho que você tem que ter o teu negócio, entendeu? Compra uma carrocinha de pipoca, né? Eu lembro de um cara, o cara era pipoqueiro, aí o que ele fez? Ele alugou uma carrocinha de pipoca. Primeiro ele trabalhava para o cara. Aí depois ele falou assim, vou alugar uma carrocinha de pipoca. É que nem a questão da autonomia do táxi. Alugou a carrocinha de pipoca. Daí ele alugou, viu que era vantajoso, daqui a pouco ele conseguiu comprar uma, comprou outra e ele passou a alugar. Daqui a pouco ele tinha 30 carrocinhas de pipoca. Passou a fornecer. Entendeu? Passou a fornecer, entendeu? Entendi. E aí eu falo pro seguinte, cara, esse cara é um guerreiro, né, cara? Porque o cara que... de repente, eu acho que eu não conseguiria fazer isso, né? Eu sou... assim, é aquele negócio, o cara tem que estar focado, né? Não tem jeito. Tem que estar focado. O foco é o principal nesse momento. Eu costumo dizer que eu nasci empreendedor, né? Porque eu nunca tive um trabalho de carteira assinada. Nunca tive carteira de trabalho, eu tirei na época, mas ficou guardada lá, eu nunca tive ela assinada. Eu fui empreendedor a minha vida inteira, né? Desde o meu primeiro negócio ali, pequeno, comecei com 15 anos de idade, 16 anos de idade eu já tinha o meu primeiro negócio. Então, de lá para cá, sempre fui empreendedor. Então, não conheço o lado de cá, né? Que é o lado do empregado, de ter ali a sua carteira assinada, os seus direitos, né, do governo ali como trabalhador, né? Mas sempre investi no empreendedorismo, né? Então, acho que isso daí... eu sou suspeito para dizer, né? Como você está falando, do cara que é do pipoqueiro ao mega empreendedor, acho que tudo tem um começo. Sim. Acredito que todos nós aqui começamos pequenos, né? O Elinho também tem uma história, um testemunho que em outra oportunidade a gente vai estar aí falando mais especificamente sobre isso, mas eu acho que é isso, né? Você ter um foco naquilo que você sonha, né? Investir naquilo dali, que eu acho que é a linha que você tem feito, né? Quero até te parabenizar por isso, de não só ver o teu negócio, mas também ver como você pode ajudar a outros, né? A pessoas que estão ali pequenininhos, estão querendo ter uma chance de fazer algo diferente e você está aí ajudando, dando essa consultoria. Você tem, até falando sobre isso, você tem tem tido a oportunidade também de dar consultoria, vamos dizer assim, mais especificamente para as pessoas sobre isso, sobre esse tema, assim, para quem está querendo empreender? Então, praticamente foi isso que aconteceu, né? Eu me tranquei para poder fazer uma gestão diferente
E aí, conforme as coisas foram andando, eu percebi que era muito mais fácil atingir mais pessoas e a princípio foi dessa forma e tem sido até hoje. A ideia é a gente colocar um vídeo, né, que a gente criou, depois da pandemia criamos esse vídeo, mas para ajudar. Agora não tem consultoria, não tenho feito nada sobre isso, mas recebo muita ligação, muitos amigos pedindo sugestão, como é que começa, se é hora de parar, como é que para e qual o grande detalhe, como é que se transforma no grande empreendedor. A gente sempre diz e tem que ser bem claro, o empreendedorismo ele é muito bom quando você começa a ver os top. Vai para a internet e vê os caras falando passos para ficar milionário. Aquilo ali, se você olhar aqueles top de linha, você acha que é fácil, mas não é nada disso. Se eu tenho alguma coisa batalha pra dizer, não, né? Chegue primeiro do que seu negócio e saia por último. Esse é o primeiro ponto do grande empreendedor. Porque aí você já chega 1 hora antes, prepara teu dia todo e na hora que fechar você fica com mais 1 hora depois. Então não tenho dúvida que o primeiro caminho é esse. Chegue primeiro do seu negócio e saia pelo último. É o resultado do empreendedor. Eles não ficaram ali em 7 passos, 3 passos, não. Trabalharem muito. Não é fácil, mas é possível. Se aqui as pessoas conseguiram galgar, não foi fácil, mas a gente consegue aí. Mas não tem projetos assim de a consultoria, nada assim. Formatado, né? Uma ajuda, hoje, mas... Precisou, a gente está disponível aí para ajudar com o nosso tempo que a gente passou na vida do empreendedorismo aí. Na realidade foi para ajudar o próximo mesmo, né? Impulsionar os jovens que querem crescer, né? Hoje o trabalho é esse. Bacana. Bem, pessoal, a gente está chegando aí ao final desse encontro, né, desse bate-papo. É um tema assim que se a gente deixar, a gente fica aqui por horas, né, falando sobre isso. Mas tanto o Wellington como o professor Marco Dal Ponte estão colocando à disposição seus contatos. Está aí na tela para vocês o Instagram deles. Vocês podem entrar lá, mandar um direct para eles. E que com certeza eles estão aqui com o coração aberto para te orientar. O professor Marco Dal Ponte tem um escritório também de contabilidade. Você que é empreendedor e que, como a gente falou, que de repente está precisando arrumar a tua casa para esse momento. Então, assim, a gente tem aí a disponibilidade deles em te ajudar, né, para que você possa estar organizando a tua empresa, para estar tendo esse benefício, como a gente falou aqui do governo, né, aproveitar esse crédito para esse momento é muito importante. Como a gente disse aqui, mesmo que a tua empresa tenha caixa, mas de repente por uma expansão, né, para você investir no teu negócio e com a retomada completa, né, após pandemia, para que você tenha mais força para o teu produto ser ainda mais divulgado e aceito no mercado. Então, queria agradecer, professor Marcos, mais uma vez, por essa disponibilidade. O tempo, acredito que não foi suficiente para a gente falar do projeto como um todo, mas como eu já disse aqui, a gente está colocando o teu contato à disposição para aquele empreendedor que de repente tenha ainda mais alguma dúvida sobre isso, para que ele possa te contactar, te agradecer e colocar aí para você então as considerações finais aí para o nosso público, para a gente estar encerrando aí a tua participação. Agradeço aí o convite, Bruno, muito obrigado mesmo. E como o Bruno falou, aí eu me coloco à disposição aí de vocês empreendedores para que, se necessitarem de ajuda aí, eu consigo tirar a dúvida de vocês e encaminhar vocês aí nesse momento difícil aí que a gente está passando. E uma coisa é interessante, vocês notaram que Pronamp, a gente fala muito sobre contabilidade, né? Então, olha só, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, né? Verdade. Mas a casa tem que estar arrumada, pronta, né? O coração tem que estar... A gente não sabia que ia acontecer essa questão do coronavírus, né? Mas quem está com a casa arrumada vai conseguir pegar os empréstimos agora. Quem não está, tem que correr para se arrumar. E eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço. Bacana. Obrigado, professor Wellington. Da mesma forma, te agradecer aí pela tua participação aqui conosco. Você que é um empreendedor ativo aqui do nosso ministério, sempre participa, sempre patrocina, investe financeiramente nos projetos aqui do Instituto, da igreja. Você é um empreendedor muito especial aqui para nós. Queria te agradecer mais uma vez por esse tempo aqui e também te pedir que faça aí as considerações finais aí para o nosso público que está te acompanhando aí, que está nos assistindo nesse momento. Primeiramente, agradecer o convite aí, né? A gente sempre vai estar à disposição aí para poder ajudar as pessoas que de repente estejam começando e estamos disponíveis aí. Se alguém quiser algum contato, pode falar com o Bruno, mande seu contato. E eu sempre digo, às vezes a gente pode até recuar, mas desistir jamais. Se a gente puder te ajudar, pode contar conosco aí. É isso aí.
Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Queria te pedir para compartilhar esse link, né, que você recebeu aí no YouTube. Esse programa está sendo transmitido pelo canal Atitude TV. Então, eu quero te pedir para curtir aí, ativar as notificações para você receber sempre aí o conteúdo que a gente está aqui produzindo em primeira mão para você. Então, mais uma vez, seguir as redes sociais dos Empreendedores de Atitude, @Empreendedores de Atitude IBA. Lá a gente está sempre colocando novidade, colocando tudo que está acontecendo para que você possa estar aí acompanhando aí em tempo real tudo isso que a gente está aqui preparando. Te agradecer mais uma vez por esse tempo aqui e te convidar para o próximo. Daqui a pouquinho estaremos divulgando o próximo encontro e aí você é nosso convidado especial para estar conosco aí compartilhando tudo isso, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro.